eu sou o Fernando Rios e hoje nós vamos tratar o quarto e último tipo de receptor da voz de Deus, que é os que têm intimidade. Baseado no meu livro, no primeiro livro da minha autoria, intitulado Os Receptores da Voz de Deus. A gente já tratou aqui os que rejeitam, os que estão em treinamento, os que perderam a intimidade e os que têm intimidade vai ser tratado no vídeo de hoje. São 4 tipos de receptores da voz de Deus. Se você não assistiu os primeiros episódios anteriores, volta aí os vídeos aqui no meu canal, na minha rede social, para você se situar-se bem nesse assunto. No vídeo de hoje, como eu disse e repito, nós vamos tratar sobre o tipo de receptor que tem intimidade com a voz de Deus. Veja bem, você conhece bem uma pessoa, escuta isso que eu vou ler para ti. Ela muda a sua aparência e você não a reconhece. Mas fisicamente, você conhece bem uma pessoa, mas ela mudou a sua aparência e você não a conhece mais fisicamente falando. Porém, sua intimidade com essa pessoa em outra hora era tão grande que ela te chama pelo nome e quando você ouve a voz, você reconhece quem é. Ou seja, você não reconheceu pela aparência física, mas você reconheceu pela voz. Que intimidade maravilhosa, não é mesmo? E essa intimidade está narrada na Bíblia Sagrada, aconteceu com Maria Madalena e Jesus o Cristo, Jesus ressurreto. Então, no primeiro dia da semana, Jesus Cristo, antes disso, Jesus Cristo, pelos nossos pecados, já tinha sido crucificado, foi colocado num sepulcro e todos estavam esperando a ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, ansiosa para ver o Cristo ressurreto, acreditando ela na promessa de ressurreição de Jesus Cristo, ou ver se é verdade mesmo essa promessa, ela vai até o sepulcro. Quando chega lá, ela encontra o sepulcro vazio, a pedra que estava fechando o sepulcro não estava mais lá. Essa mulher corre para avisar os discípulos e algum desses discípulos corre até o sepulcro e, enfim, não é isso que é importante aqui nesse vídeo. Eu estou só fazendo uma introdução para você situar-se na história juntamente comigo. Eu quero levar você ao momento que Jesus Cristo aparece com a Maria Madalena, que está chorando próximo ao sepulcro. Essa aparição, inclusive, foi após ela ter o diálogo lá com 2 anjos vestidos de branco. Eu estou indo ao ponto X da questão desse vídeo, o que importa hoje para mim basear no receptor que tem intimidade. Veja bem que Jesus Cristo tem uma aparição para essa mulher, conversa com essa mulher, não, ele aparece, mas Maria Madalena não reconhece. Ela pensa que, inclusive, que ele é um jardineiro. Ela não reconhece o Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois de ter trocado poucas palavras com o Senhor, ela não reconhece. Jesus apareceu, troca poucas palavras com ela não reconhece. Talvez seja aquele momento de tristeza, ela pensando para onde que levar o meu mestre, para onde que levar o corpo do meu Rabone, para onde que levar o meu Rabi. Talvez seja por esse momento de tristeza ali, de confusão, de preocupação, ela não reconhece a Jesus Cristo, mesmo que ele troca poucas palavras com ela. Lógico que isso se justifica porque Jesus Cristo estava com outra aparência, ali era o Cristo ressurreto. Só que nesse momento Jesus a chama pelo nome. Quando ele diz Maria, ela exclama em aramaico, Rabone, que significa mestre. Isso está em João, capítulo 20, do verso 11 e 16. Notamos que Maria Madalena não reconheceu a Jesus Cristo, pois sua aparência tinha mudado após a ressurreição. É o que nos dá a entender. Mas bastou a Cristo lhe chamar pelo nome que ela o reconhece. É como se ela estivesse de costa, triste, pensando para onde que levar o meu mestre. Aí Jesus clama, diz Maria e ela diz Rabone. Maria Madalena, ela tinha uma intimidade e ela, obviamente, que é o tipo de receptor que tem intimidade com a voz de Deus, ao ponto de reconhecer que era Jesus Cristo quando este a chamou pelo nome. Mesmo ele estando diferente em sua aparência, quando ele a chama pelo nome, Maria Madalena automaticamente lhe reconhece. E isso é explicado pela caminhada que essa mulher teve com Cristo no seu ministério terreno. Maria Madalena era uma antiga seguidora de Jesus que certamente merecia ser chamada de discípula. Ela, além de viajar com Jesus, com a comitiva de Jesus, ela contribuía financeiramente com as necessidades do grupo ali de Jesus, dos discípulos seguidores. Maria Madalena não foi apenas
a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, mas ela foi a última a deixar a cruz. Maria Madalena, eu vou repetir, não foi apenas a primeira pessoa a ver Jesus depois dessa ressurreição. Ela também permaneceu ao pé da cruz. Enquanto a maioria dos discípulos de Jesus, em exceção de João, esconderam-se com medo, Maria Madalena, com outras mulheres, permaneceram ali na cruz. Desta mulher também é válido lembrar, segundo o que está narrado em Marcos 16, 9, que dessa mulher Jesus tinha expulsado 7 demônios. Veja bem que essa mulher também planejou prestar todas as honrarias ao mestre e ungir no corpo dele depois da sua morte. Essa série é totalmente baseada aqui no meu livro e eu estou trazendo para você um resumo. Vejamos que essa seguidora contribuía financeiramente com Jesus, era uma discípula fiel, esteve no momento da ressurreição, mas esteve também ao pé da cruz. É muito fácil ter uma intimidade com Jesus ou Cristo no momento de ressurreição, ou seja, no momento de glória, no momento de alegria, mas e estar ao pé da cruz, no momento de necessidade e dificuldade? Mas dessa mulher, ela também foi liberta pelo Senhor Jesus. Então essa mulher teve todo esse relacionamento de contribuição, de fidelidade, de libertação com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que em João 10, 27 está escrito assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu me lembro quando eu ia na casa de um amigo sitiante, já teve situação de eu dormir na casa dele no dia seguinte trabalhar com os gados dele, aquele contexto rural, os gados estão ali num piquete, numa parte de um pasto, e vai migrar eles para outra parte de um pasto, ou fechar eles para uma ordenha, alguma coisa nesse sentido. E ele simplesmente comecei a emitir alguns sons, por exemplo, boi, 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 um exemplo. E praticamente numa fila indiana, aqueles gados um atrás do outro, seguindo a voz daquele homem e indo para um determinado lugar que precisava. Aquela rotina diária do homem do campo. Eu queria fazer o mesmo, chegasse lá e falasse boi, 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 ninguém me seguia. Porque aqueles animais, eles tinham intimidade com a voz do dono deles. Não com a minha, eles não conheciam a minha voz, eu sou um estranho. Quer um exemplo mais do nosso contexto? Animais de estimação, o cachorro. Quando você constrói um relacionamento com seu animal de estimação, com o seu cachorro, ele conhece até o barulho do escape da tua moto, o ruído do motor do teu carro. Quando você está lá na ponta da rua, da tua casa, ele já está no portão, balangando o rabo freneticamente, mostrando a alegria de estar recebendo o dono. Não precisa você nem chamar o teu cachorro pelo nome. Ele reconhece a sua voz. Diferente de um estranho chegar na tua casa e o chamar. Então veja, é uma intimidade que é construída, um relacionamento. Maria Madalena ouviu a voz do bom pastor, já reconheceu e seguiu o bom pastor. É uma intimidade desenvolvida. E essa intimidade ela só é construída se a gente se achegar a Deus. Tanto que em Tiago 4, 8 está escrito assim: chegai-vos a Deus, e ele se aproximará de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Ou seja, se aproxima de Deus, que ele se aproximará de você. Veja que é uma ação que gera uma reação. Nós se aproximamos de Deus, e automaticamente ele se aproxima de Deus, de nós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Eu até falei sobre isso em vídeos aqui anteriores. Lembre-se que não é o pai que vai até o filho pródigo, é o filho pródigo que se arrependa e volta ao pai. Então o nosso pai está de braços abertos, o bom pastor está esperando você ter um relacionamento com ele. Eu espero que você tenha se identificado com esse tipo de receptor, que é o receptor que tem intimidade com a voz de Deus. Se você se identificou com esse tipo de receptor, continue. Muito bom, você está no caminho certo. Contudo, se você é o receptor que rejeita a voz de Deus, do segundo vídeo dessa série de vídeos, ainda há tempo de você não apenas ouvir, mas escutar a voz de Deus e parar de rejeitar a voz de Deus. Se você é um receptor que está em treinamento, o terceiro vídeo e o segundo tipo de receptor que nós tratamos aqui nessa série, muito bem, continue na presença de Deus, crescendo como um Samuel na presença de Deus, ministrando, independente do contexto em torno de você.
Mas, de repente, se você é o tipo de receptor da voz de Deus que perdeu a intimidade, que foi o quarto vídeo que nós trabalhamos aqui, o terceiro tipo de receptor da voz de Deus, você perdeu, mas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que resgatou a nossa intimidade, o mediador entre os homens e Deus, você pode novamente ter um relacionamento com a voz de Deus. Agora, se você é o que tem intimidade com Deus, muito bem, se preserve assim, até Cristo vir buscar a sua noiva. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nessa série de 5 vídeos baseado no meu livro Os Receptores da Voz de Deus. Se isso agregou para você de alguma forma, aí na tela em algum lugar está minhas redes sociais. Me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até uma próxima série de vídeos. Deus abençoe a sua vida.